Olá, estamos de volta com o quadro O Seu Advogado Responde. Quadro esse que acontece todas as terças-feiras aqui no programa Bom Dia Cidade. E você pode participar, é claro, pelo telefone 2642-7776 ou então pelo nosso WhatsApp 97535-8647. Vamos dar o nosso bom dia ao doutor Jarbas Carvalho, que é o advogado que participa desse quadro e que responde às suas perguntas. Bom dia, doutor Jarbas. Bom dia, Wilson. Bom dia, telespectadores. Vamos nós para mais uma semana. Mais uma semana e a primeira pergunta, hein? Você pode participar, eu volto a repetir, porque se tiver alguma dúvida quanto a direito civil, direito penal, vara de família, direito previdenciário, 2642-7776 é o telefone que está no seu monitor. A primeira pergunta: olá, bom dia, gostaria de saber como devo proceder numa questão trabalhista. Fui dispensado por justa causa numa empresa da cidade, só porque cheguei para trabalhar com 20 minutos de atraso. O trabalhador pergunta: isso pode motivar essa decisão do patrão, doutor Jarbas? 20 minutos de atraso? Wilson, se foi essa a primeira infração, evidentemente que não. Bom senso nos diz que não. Mas a gente teria que ter uma noção maior. Vamos dizer, se ele chega atrasado sempre, já assinou alguma advertência, já teve outros problemas na coisa, já tomou uma suspensão. Então, essa pode ser o culminar e chegar ao ponto de até dar uma justa causa. Mas, em condições normais, não vai dar justa causa, se for só essa. Se foi a primeira vez, na verdade, né? Se foi a primeira, a gente tem que analisar o caso como um todo. Vamos dizer, pode ser até a terceira, mas em condições normais, se for 3 vezes só, por exemplo, seria caso de uma suspensão, não a caso de uma justa causa. Quer dizer, o caso seria de suspensão, mas analisando o caso como um todo, Como um todo, aí teria que ver, pode sim culminar essa falta do trabalhador culminar com a justa causa, porque a justa causa, muitas vezes, os patrões não sabem, mas se o funcionário cometer faltas e o patrão... Que tipo de falta, por exemplo, doutor Jarbas? Atrasado, faltar sem nenhum tipo de justificativa, deixar de cumprir com suas tarefas, entendeu? Então, vai juntando isso, vai botando no Mas o empregado tem que ser notificado? Sim, isso sempre. Isso tem que valer, tem que ser uma mão de via dupla, né, Wilson? Ele tem que tomar conhecimento Tem que tomar de que conhecimento e tudo isso. Ele vai assinar uma advertência, segunda, terceira suspensão, aí uma quarta, por exemplo, a primeira normalmente a suspensão de 1 dia, a segunda suspensão de 3 dias e a terceira vez, ou seja, praticamente 5 vezes, né? E se o empregado se negar a assinar? Se você tiver uma testemunha, a testemunha assina junto com você, um outro colega de trabalho. Então, esse telespectador que não se identificou, seria importante procurar um defensor público, um advogado, né? Correto. E explicar o caso como um todo. Sim. Já que não ficou muito claro. Mas aqui tem outro pedido de uma consulta, né? Doutor Jarbas, devo ao banco há mais de 5 anos e o meu nome continua no SPC. Isso é legal? Porque tem um prazo que pode sair do SPC. Isso é legal, doutor Jarbas? Wilson, puramente falando assim, do jeito que a pessoa está passando, não, porque qualquer tipo de anotação em qualquer cadastro de restrição ao crédito, ele só pode permanecer por 5 anos. A partir do 5º ano, ele não pode mais permanecer, ele tem que ser retirado o nome. De uma maneira geral, eles são retirados. É um caso ou outro, pode acontecer uma falha e não ser retirado. Mas aí o banco pode ser notificado para... Sim, deve. A pessoa deve entrar em contato e, olha, vocês estão com o meu nome de maneira indevida. E, se não retirar, entrar com ação para... Inclusive, vai gerar danos morais nesse caso. Agora, essa dívida
o nome já não consta nos bancos de dados de inadimplentes. Mas essa dívida continua, né? Sim, a dívida ela não vai prescrever. Ela pode ser cobrada, mas você não pode ser mais colocado o seu nome em nenhum tipo de cadastro de restrição. Agora, Entendeu? essa dívida pode continuar sendo cobrada pelo telefone, com cartas. Tem muitas reclamações de consumidores quanto a isso, né? Sim, Wilson, desde que siga o coisa do bom senso. Hoje, as empresas já assinaram agora um TAC que não ligar mais dia de domingo Mas para... continuam ligando. Segundo reclamações de telespectadores, continuam ligando. Eu tive alguns clientes que falaram que pararam, então ainda não Quer dizer, chegaram são para mim. pessoas que comentam comigo na rua, Entendeu? que isso é muito comum. Agora, eles, salvo engano, eles estariam ligando até sábado 2 horas. A partir de 2 horas paravam de ligar e até 8 horas da noite. Mas não pode ligar para a casa das pessoas e cobrar, por exemplo, vamos dizer que ligar para sua casa e cobrar você uma dívida da sua esposa. Isso não pode. Que acontecia muito, né? Entendeu? Era muito comum. Isso era muito, isso aí. Eles foram penalizados, começaram a ser penalizados, aí pararam de fazer esse tipo de cobrança. Porque tem como devedor provar, né, através do número de telefone, porque algumas empresas de cobrança, elas trocam o número do telefone, né? Ligam de vários telefones. Normalmente eles têm N celulares de N cidades diferentes, é uma loucura. E agora já existe Entendeu? até um aplicativo que bloqueia esse tipo de ligação. Alguns celulares já tem aqueles celulares que você às vezes recebe uma ligação, aqueles números malucos que às vezes é de São Paulo. São Paulo, não, e às vezes lá mesmo do Nordeste, que às vezes são até De presídio, né? Ligações de Aí você presídio. bloqueia essas ligações. Vamos a outra pergunta aqui. Gostaria que o doutor explicasse como funciona o auxílio-doença do Instituto Nacional de Seguridade Social depois dessas mudanças feitas pelo governo. Sou pequeno empresário e não estou ainda ciente de como funciona esse auxílio, porque houve mudança, né? Antes era a partir de 15 dias o INSS é que pagava, agora como é que está funcionando? Olha, a única mudança hoje que a pessoa fica 30 dias, o patrão paga, depois de 30 dias o INSS vai pagar. Então, antes, a pessoa com 15 dias recebia os primeiros 15 dias pelo patrão e depois dava entrada no INSS. Agora é 30 dias. A partir do 16º dia, que era, né? Antes. Era a partir do 16º dia o INSS pagava. Pagava. Agora são 30 dias. São 30 dias. O patrão paga. E depois é o INSS. A outra pergunta, passei pela perícia médica do INSS e o médico me informou que eu já estou apto para trabalhar. Porém, o meu médico disse que eu ainda não posso fazer muito esforço, pois trabalho na construção civil. O que devo fazer, doutor? A primeira coisa que ele deve fazer é um recurso, pedindo que o outro médico da perícia do INSS examine. Depois, se continuarem negando, ele procura um advogado, vai ser impetrada uma ação, o perito do juízo vai ver isso. Como a gente já falou aqui várias vezes, Teresópolis, nós estamos com poucos peritos, né? E tem sido muito problemático essa questão. O número de auxílio-doença, de ações de auxílio-doença nos últimos 7, 8 meses, aumentou algo em torno de 200%, 300%. Por falta de peritos? Por falta de peritos, pela greve dos peritos e também aqui na nossa cidade, pela qualidade que nós temos nos nossos peritos. Agora, se o segurado do INSS quiser, ele entra na justiça para resguardar esse direito, já que você está doente, mas não tem perito para fazer a perícia. Aí você não consegue receber. Não, aí, nesse caso, não é questão até que... a primeira perícia não tem demorado, não, tá? A pessoa, normalmente, é necessário ser marcada essa primeira perícia. Por um acaso, foi desmarcada a coisa. A pessoa vai estar com o papel da primeira perícia marcada, da segunda
também, se for desmarcado, aí sim pode procurar. E como agendar essa perícia, doutor? Você agenda por telefone ou vai na agência e agenda. E é rápido esse agendamento? Não é uma coisa difícil não, tá, Wilson? Vamos agora para a pensão alimentícia. A nova lei que regula o pagamento de pensão alimentícia já entrou em vigor, quer dizer, seria o novo Código de Processo Civil. Quais as principais mudanças, doutor Jarbas? Ô, Wilson, a principal mudança, que nem a gente já comentou em outros programas, é hoje o poder inscrever a pessoa que está devendo, que pode também ser mulher, mas normalmente é o pai, né? Pode ser uma mãe Muita também gente devendo. acha que mulher não paga a pensão alimentícia. Paga a pensão alimentícia, sim. Tem a responsabilidade de ambos os lados. Então, pode ser inscrito em cadastro de restrição ao crédito, pode ter essa dívida protestada no cartório, entendeu? Então, no geral, o principal é isso aí, pode ter a sua conta bloqueada para receber, apesar que entra naquele caso também que salário não pode ser bloqueado, mas aí vai ser as duas coisas, porque todos os dois são alimentos. Aí vai depender muito de juiz para juiz, Certo. entendeu? Então vai ser um problema que, de uma maneira geral, como tem muitos aí que a gente sabe que só pagam quando chegam aí nesse momento, aí talvez essas dívidas diminuam. E a última pergunta, a última questão do programa, do programa Bom Dia Cidade, no quadro O Seu Advogado Responde. Sou doméstico e estou trabalhando há 3 meses com carteira assinada. Ocorre, porém, que já trabalho na casa há pelo menos 1 ano. E os outros 9 meses, como é que ficam? Wilson, é aquela história, a carteira foi assinada há 3 meses. A pessoa deve conversar com a sua patroa, ver qual seria esse prejuízo. Por exemplo, nós estamos ela recebeu o 13º proporcional no final do ano, recebeu, quer dizer que menos um prejuízo. Então, quando ela fizer 1 ano, a patroa botou de férias, pagou as férias, menos um prejuízo, tá? Aí vai vir a questão, talvez, do fundo de garantia, que, salvo engano, começou em outubro, novembro. Então, a patroa pague esses meses que... Depende tudo de um acordo entre empregado e empregador. Não é ruim nem para o empregado, nem para o empregador o acordo nesse nível. E na crise que nós vivemos e com tanto desemprego, nada melhor do que uma boa conversa e um bom acordo. Doutor Jarbas, o seu endereço e o número do celular e do telefone fixo. É o que está pedindo aqui o André, do bairro de São Pedro. Bem, o meu endereço, nós estamos localizados ali na Avenida Delfim Moreira, 604, sala 203. O telefone fixo é 2643-1319 e o celular 99879-3118. Ok, doutor Jarbas, muito obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Cidade e até a semana que vem. Até a semana que vem, Wilson, e uma boa semana a todos os telespectadores. Nós vamos ficando por aqui com o quadro O Seu Advogado Responde, mas eu volto daqui a pouco, dando continuidade ao programa Bom Dia Cidade. Continue com a gente.